Bom, pessoal, então, bom dia mais uma vez. Estamos aqui para a revisão de véspera. Meu nome é Rafael Figueiredo, sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já trabalhei com vocês ali na parte de revisão, na reta final, né? A parte do direito empresarial. Vi que com vocês aqui, quem trabalhou direito civil foi o grande professor Cristiano Chaves, o qual eu tenho muita admiração, inclusive assisti a aula, excelente, como sempre, né? Lembro que na época que eu estudava os concursos, eu adorava o Cristiano Chaves. Pessoal, hoje, então, aqui, só o professor Leonardo pediu para eu trazer para vocês algumas apostas de direito civil, quero ser o mais rápido possível, o mais simples, que agora não é para encher a cabeça de vocês, eu sei que essa reta final é muito, deixa a gente muito ansioso, né? Então, é simplesmente para focar na prova, né, nas revisões, e aqui hoje não é para atrapalhar vocês, é assim, o menos é mais, né, só para trazer algumas dicas pontuais, se cair alguma coisa, vocês assistam isso aqui, até sem prestar muita atenção, já quando estiver cansado, rapidinho, prometo ser breve, para que assim podemos, né, vocês possam fazer uma reta final aí, tentando manter pelo menos um nível de sanidade mais ou menos equilibrado. Bom, vamos tratar aqui da LINDB, tá? Inovações legislativas. Vou trazer para vocês alguns julgados e também algumas inovações legislativas que eu acho que vale muito a pena, que é possível que caia na prova, né? Então, a primeira delas é a LINDB, que trouxe várias inovações legislativas, principalmente na interpretação, na segurança jurídica de normas no que se referem ao direito público, né? Desconsideração da personalidade jurídica, também algumas inovações legislativas ali com a lei da liberdade econômica, bem de família, alguns julgados interessantes, contratos seguros, também um julgado bastante interessante sobre o rol ali da ANS e também algum eventual reação legislativa, responsabilidade civil, a questão do transporte aéreo, CDC, aplicação de tratados internacionais. Vamos lá, então, a lei, né, 13.655 de 2018, trouxe, então, inseriu novos artigos na LINDB. Como vocês sabem, a LINDB é uma norma que trata da interpretação de outras normas, né, de todo o arcabouço, uma interpretação de todos com alicerce, né, de todas as normas jurídicas, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Então, para a advocacia pública, nem preciso falar nada, né, pessoal? O tema extremamente relevante ali, artigo 20 até o 28, bem, vou ler com vocês aqui pontualmente, bem rapidinho, tá? E vocês também deem uma olhada aí, é uma página e meia, eu acho, de Vademecum, vale a pena ler. LINDB sempre cai, suponhamos que caia 8 questões de direito civil, 8, 9 questões ali, uma com certeza vai ser de LINDB, muito provavelmente inovações legislativas com alguma troca de alguma nomenclatura aqui que pode vir. Então, artigo 20, pessoal, para não perdermos tempo. Na esfera administrativa, controlador judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Aqui a ideia do consequencialismo, do Richard Posner, né, traz toda essa ideia do consequencialismo, que deve ser avaliada as consequências daquela decisão, seja administrativa, controladora ou judicial. Quer dizer que não posso mais tomar uma decisão com valores jurídicos abstratos? Não é isso. Pode sim, mas deve ser consideradas essas consequências práticas dessa decisão. A motivação, então, ela demonstrará a necessidade, a adequação, né, princípio da proporcionalidade, né, se é necessária aquela decisão, é adequada, então, daquela medida imposta ou invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Havia outras alternativas, por que não adotei as outras? Quais os prós, quais os contras? Isso tudo tem que estar fundamentado ou num parecer técnico, numa esfera administrativa ou até numa decisão judicial. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar, desculpa pessoal aqui, deverá indicar de modo expresso, então tem de ser expressas suas consequências jurídicas e administrativas. Mais uma vez, a ideia do consequencialismo e tem de estar ali de forma expressa. A decisão que se refere ao caput desse artigo, quando for o caso, nela deverá indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, princípio da proporcionalidade e equânime, sem interesse aos prejuízos, sem interesse, né, aos prejuízos gerais. Não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, até vai poder, nós vamos ver mais adiante, possibilidade de algum regime de compensação. Então, eu tenho que avaliar ali o interesse geral, mas eu também não posso impor a alguns sujeitos um ônus ou perdas que, em função de suas peculiaridades, sejam anormais ou excessivos, né? Ou, caso isso ocorra, até
posso ter um sistema de compensação, nós vamos ver. Então, é isso aí, tá? Artigo 22. Na interpretação das normas sobre gestão pública, esse aqui é um dos que eu acho mais interessantes, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Tudo bem, eu tenho que tudo avaliar, aquilo ali que ele fez foi probo, foi legal, tá bem, mas eu tenho que analisar as dificuldades. Era possível ele ter outra decisão? Era possível ele conceder aquilo? Então, tem que fazer toda essa análise, né? Na questão da pandemia, teve muito isso, né? A gente tem, nós todos agora, que vamos julgar alguns casos que ocorreram lá, ou dar alguns pareceres, ou até para o futuro, é necessário que se avalie aquelas dificuldades reais daquela época, né? Então tá. Parágrafo 1º. Em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado, tá? Ou condicionado à ação do agente. Ele tinha como saber isso lá naquela época? Era possível? Enfim, né? Vamos fazer, sempre tem que ser feita essa análise. Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes do agente, também está aqui, pode ser que tire assim, mas não os antecedentes do agente, não, os antecedentes do agente também, tá aí, também na forma de dosimetria, que é o parágrafo 3º, as sanções aplicadas aos agentes serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, aqui é a questão da dosimetria de eventual sanção. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma jurídica de conteúdo indeterminado, impondo um novo dever ou novo condicionamento de direito, ela deverá prever um regime de transição quando for indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Então, tá vendo ali um novo dever, uma imposição de um novo dever, um novo condicionamento de direito, uma nova restrição, é necessário, então, se for indispensável, esse regime de transição, mais uma vez, sempre na mesma pegada, princípio da segurança jurídica. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, que então, princípio, né, da segurança jurídica, mais uma vez, levará em conta as orientações gerais da época, como eu falei para vocês. Quais eram as orientações daquela época? Tá bem? Quais eram as orientações gerais? Quais eram as disposições legais daquela época? Sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, né? Ah, tá, mudou agora a orientação. Bom, mas antes não era essa orientação, tá? Se declarem inválidas situações plenamente constituídas, tá? O que são orientações gerais ou interpretações, especificações? Tinha que estar na lei? Pode ser em portaria? Aí vem aqui o próprio código e traz, né? Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou jurisprudência judicial ou administrativa majoritariamente, e aí aqui é o que vai cair para vocês, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Aquele negócio praxe, né? Como que era feito na verdade, isso pode ser sim considerado, né? O costume pode ser considerado uma orientação geral tranquilamente, tá? Então, fiquem atentos para isso aqui. E ainda as adotadas por prática administrativa reiterada. Então, as práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público, elas são consideradas orientações gerais, tá? Então, fica isso bem claro, tem que ser de amplo conhecimento público, tá? Aquela prática de amplo conhecimento público. Pode ser que caia aqui. E ainda as adotadas por práticas administrativas reiterada, independente de conhecimento público. Não, tem de ser de amplo conhecimento público. É aquela prática que acontece sempre, né? Aquilo que era reiteradamente é assim considerada uma orientação geral. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão público e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso. Então, é necessário aqui, ó, um negócio jurídico extrajudicial, né, celebrar compromisso, tipo um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, celebrar compromisso com os interessados. Claro, tem que cumprir a lei, né, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, só passa a surtir efeitos, né, após a sua, após a sua publicação
oficial, faltou um T ali no partido, né? O compromisso, então, ele buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente, compatível com os interesses gerais, faça ali compromisso com administrados de alguma localidade, enfim, não poderá conferir desoneração permanente, tá? Permanente, transitória, pode permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecidos por orientação geral, já vimos o que é orientação geral, deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções. Então, vimos o que é compromisso, passamos para o artigo 27, a decisão do processo nas esferas administrativas, controladora ou judicial poderá impor compensações por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Vimos ali, né, que às vezes até aqui o princípio da isonomia, né, se todas as pessoas estão sendo beneficiadas e uma pessoa específica está sendo prejudicada, e muito prejudicada, onerosa, excessivamente prejudicada, possam estabelecer algum regime de compensação e vice-versa. Se uma pessoa está sendo muito beneficiada por algo, também pode ter algum regime de compensação, ter que criar uma praça, algo assim, né, enfim, para compensar esse benefício, né, indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. Bom, a decisão sobre a compensação será motivada e ouvidas as partes previamente, óbvio, para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado o compromisso processual entre os envolvidos. Partimos para o artigo 28, que é um dos mais importantes para nós, somos agentes públicos, e para vocês que vão dar vários pareceres jurídicos, né, cerca de dispensa de licitação, enfim, parecer jurídico, sobretudo, né, o agente público, quando é que vocês vão responder pessoalmente? Sempre, quando errarem, ou algo assim? Não, né, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Culpa, então, entra aqui? Não. Então, tem que ser dolo ou erro grosseiro para o agente público responder pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. E aí, assim, partimos então da LINDB, que é um ponto que vocês viram, né? Sempre com essa pegada, segurança jurídica, segurança jurídica, segurança jurídica, tá? Desconsideração da personalidade jurídica também, várias inovações legislativas, principalmente, né? Principalmente não, com a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, ali a Lei 13.874 de 2019, que promoveu algumas alterações no regramento, né, do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Bom, o princípio da autonomia patrimonial, né, pessoal? Tranquilo. Pessoa jurídica, o patrimônio é da pessoa jurídica, não se mistura com a pessoa física que é sócia, tá bem? Então, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Isso, tudo bem, isso vem sempre para incentivar o empreendedorismo e algo que busca, né? Algo que vai ser em benefício de nós todos. E vem 49A do Código Civil e traz exatamente isso. A pessoa jurídica, ela não se confunde com o sócio. Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é sócio. Não se confunde com sócios, associados, instituidores ou administradores. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito, claro, de alocação e segregação de riscos, até para a pessoa ter ali a segurança para investir. Não vou perder tudo, meu patrimônio particular, algo assim, não. Então, há essa autonomia para acabar estimulando, né, para trazer alguma segurança, né, para, pelo menos, segregar, alocar os riscos, né, estabelecida pela lei com finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Então, todos são beneficiados, né? Todas as pessoas são beneficiadas, então, por essa autonomia, por essa segurança e por esse incentivo ao empreendimento. Bom, mas é claro que abusos acontecem, né? Tudo bem, mas aí aqueles credores, mas aquela pessoa lá fez muita fraude, etc. Né, os credores também têm seus direitos, e aí vem o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né, que ela vem a fim de evitar abusos da autonomia patrimonial da personalidade jurídica. Aí traz o artigo 50 ali, que vocês conhecem muito bem, mas tem alguma inovação legislativa ali que é bem interessante, né, que é em caso de abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, aqui a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil é necessário esse abuso da personalidade jurídica, tá? Já a gente sabe que o Código do Consumidor é um pouco diferente, mas aqui é necessário esse abuso, que é caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e nesses casos pode o juiz de ofício? Não, não pode o juiz de ofício, tá? Então pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas determinadas relações, então eu extingo, tá? Tudo bem, ficou comprovado que teve essa confusão patrimonial, vou lá e extingo a personalidade jurídica? Não, eu só desconsidero, né, os efeitos, né, de certas determinadas relações das obrigações sejam estendidos aos bens particulares. Eu vou ali, desconsidero aquela autonomia patrimonial e atinjo os bens particulares para pagar alguma dívida da empresa, né? De alguns bens particulares de administradores ou de sócios. De qualquer sócio, tudo bem, teve esse abuso, etc., mas lá tem um monte de sócio. É de qualquer sócio, eu posso ir lá e pegar o bem de qualquer sócio, o patrimônio particular, não, né? Somente isso, é uma inovação legislativa, somente do sócio
ou associado ao administrador que for beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso. Então, tem que ficar comprovado essa relação de benefício direto ou indireto. Tudo bem, Rafael, mas o que é desvio de finalidade? O que é confusão patrimonial? Também o Código Civil vem e trouxe, né? E vocês sabem que na prova de vocês, lei seca é o mais importante. Provavelmente vão mudar uma coisinha aqui ou ali, mas conhecer esses regramentos é imprescindível, né? Então, artigo 50, parágrafo 1º, desvio de finalidade. O que é? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito, então tem que ter essa finalidade específica, de lesar credores, e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, então isso que é o desvio de finalidade. E a confusão patrimonial. Aqui é o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Aquela coisa, aquela confusão. O cara paga colégio do filho com cheque da empresa, aí paga algo da empresa com cheque particular, aquela confusão. Então, isso é a confusão patrimonial, e nesses casos tem que ser desconsiderado, porque realmente ele não tinha uma autonomia patrimonial, né? O sócio tem que respeitar aquela autonomia patrimonial. Dinheiro particular é uma coisa, dinheiro da pessoa jurídica é outra. Transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto de valor proporcionalmente insignificantes. Aqui é aquilo, né? Vai ali, passa o dinheiro para a conta da esposa, passa o dinheiro da sociedade para minha conta, etc. Sem nenhuma contraprestação, né? Sem nenhuma razão para isso. Isso é considerado confusão patrimonial? Mas é qualquer valor? Não, tem que ser alguma coisa expressiva, né? Então tá aqui, excetos de valor proporcionalmente insignificantes. Então esse exceto aqui também é bem importante, que provavelmente vai cair na prova de vocês, né? Inclusive os de valor, não há inclusive, é exceto os de valor proporcionalmente significantes. E tudo bem, Rafael, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Isso já caiu numa prova da magistratura, que a banca também era CESP, né? E aí o inciso 3º deixa claro que outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, e isso vai ser considerado também confusão patrimonial, então o rol é exemplificativo. O artigo 50, parágrafo 3º, trouxe a desconsideração, né, inversa da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, que vocês conhecem muito bem, já era aceita pela doutrina, pela jurisprudência, que é o contrário, né? A gente viu aqui, a gente desconsidera a autonomia patrimonial para ir lá e atingir o bem do sócio, né? Aqui é o contrário, eu desconsidero a autonomia patrimonial, né, para ir lá e atingir por uma dívida do particular, né, por alguma obrigação do particular, o bem da empresa. Por quê? Porque aquele sócio ali para burlar, o exemplo clássico é o do divórcio, né? A pessoa está ali, está vendo que vai se divorciar e tal, começa a botar tudo no nome da empresa, tudo no nome da empresa, para burlar né, o regime de bens ali do casamento, né? Então, aí o companheiro ou a companheira pode ir lá e pedir assim, não, desconsidera isso, vai lá e atinge aquele bem da sociedade, porque na verdade aquele bem foi adquirido e era patrimônio particular. Enfim, então é possível isso, hoje em dia está na lei, tá? Já era aceito pela doutrina há bastante tempo. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então quer dizer que, tem aquele grupo econômico e tudo mais, quer dizer que eles estão fraudando? Não, tem que estar lá alguma coisa do caput. Esse parágrafo aqui foi um pouquinho criticado também, mas a mera existência do grupo econômico sem a presença dos requisitos, ela não autoriza a desconsideração. Enfim, tem que estar preenchidos os requisitos do caput do artigo 50. E não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Isso também não constitui desvio de finalidade. Aí eu trouxe para vocês aqui um enunciado do CJF, né, que eu acho bem interessante, que é encerramento irregular da pessoa jurídica. A pessoa foi lá e só fechou, não deu baixa, está devendo coisa, enfim, só fechou a pessoa jurídica, tá? Isso basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica? Não, tá? Então, encerramento regular da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Tá bem, Rafael? Quero pedir a desconsideração da personalidade jurídica de alguém. Como é que eu faço isso? Tem que entrar com uma ação autônoma? Não. Bom, ela pode ser requerida em caráter principal ou incidentalmente, CPC de 2015 traz isso tranquilamente, tá? E no processo falimentar, tá lá rolando a falência, eu tô vendo que está tendo uma confusão patrimonial ali, nos vídeos de finalidade, que estão burlando, estão abusando da personalidade jurídica. Posso já entrar no próprio processo de falência e pedir isso? Esse é um julgado bem importante, eu acredito que vai cair para vocês, que tem tudo a ver com a matéria de vocês, né? Pode pedir, tá? Aplica-se o incidente de consideração da pessoa jurídica no próprio processo falimentar. Então, informativo 730 agora de 2022, março de 2022, é possível a desconsideração da personalidade jurídica incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria, verificada a fraude e a confusão patrimonial entre a falida e outras empresas. Então, não precisa de ação própria, tá? Pode ali, incidentalmente, entrar e pedir, é super tranquilo.
Bom, então seguimos aqui a matéria, né, e vamos para o bem de família. Vimos aqui a desconsideração da pessoa, da personalidade jurídica, e vamos para o bem de família, que também é outro tema bem relevante, que pode ser que caia para vocês, até porque vocês vão executar muita gente vai ter muita ligação, né, de empenhorabilidade. Isso não pode penhorar, isso não pode, esse é o meu único bem, enfim. E vocês sabem que a espécie do bem de família, né, é uma construção mínima existencial ali. O ministro Edson Fachin Montes, antes de ser ministro, foi dos precursores dessas teorias, né, do mínimo existencial e tudo mais. Aí vem a Lei 8.009 e traz o bem de família. O bem de família, existe o bem de família convencional, que é aquele ali do Código Civil, artigos 1711 a 1722, e o bem de família legal, que é o mais importante aqui, né, que é o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, tá? Então, esse único imóvel é o mínimo existencial, né? A pessoa tem que ter moradia, é o mínimo, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm, né? Mas deveriam ter, né? O mínimo é ter um lar, né? Então é impenhorável, até porque dívidas civis devem ser pagas com patrimônio, mas tem de respeitar um mínimo existencial. É impenhorável, então, esse bem de família e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraídas pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. Então, a própria lei já traz algumas exceções, tá bem? O artigo 3º da lei traz diversas hipóteses em que o bem de família ele pode ser penhorado, tá? Esse inciso primeiro, que é a relação, que era em razão do... Eu sempre apostei que isso ia cair em alguma prova minha, e eu sempre li essa lei 8.009, digo para vocês lerem, porque acho que são uma página ou 2 páginas, né? Mas nunca caiu, admito que nunca caiu, e olha que eu fiz concurso pra caramba, né? Mas eu aposto nela, até porque tem um julgadinho recente, então pode ser que caia, vamos lá. Em razão de crédito trabalhista da própria residência, isso não pode mais, foi revogado com a reforma trabalhista, né? Então, nesses casos, mesmo nesse caso aqui, o bem vai ser impenhorável, tá? Mas tudo bem. E quando for aquele crédito, eu vou lá e financio uma casa, a minha única casa, aí não pago a casa. Nesse caso, vai ser impenhorável meu bem? Não, aí não, né? Porque aí é uma dívida do próprio bem, né? Pelo titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Nesses casos aqui, então, o bem de família ele pode ser penhorável, né? É uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. Pelo credor de pensão alimentícia, porque aí também estamos dois direitos indisponíveis aqui, dois mínimos existenciais, né? O mínimo existencial do alimentando também, né? Então, nesse caso, ó, pode penhorar a casa dele, né? Mas tudo bem, mas aí a casa não é só dele, é dele e da esposa. Tem que respeitar essa. A esposa não tem culpa, né, no caso. Né? Então, pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem de seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses que ambos responderão, se eles forem devedores solidários, tranquilo, é exceção, pode ser penhorável em relação aos dois. Para a cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, IPTU, essas taxas, contribuições devidas em função do próprio imóvel, né, taxa condominial também, uma delas, né, pode ser penhorado, tá? Tá, bom. E tem aqueles casos que a pessoa quer ir aqui, né, o dever de pagar aluguel ao outro coproprietário pelo uso exclusivo, sei lá, se separaram, tem dois irmãos que têm um imóvel em propriedade, aí uma pessoa utiliza sozinha aquele imóvel, ela paga um aluguel para outra pelo aquele 50% da outra pessoa, né? Tudo bem, aí não pagou. Pode penhorar esse imóvel? Ou ele é impenhorável porque é bem de família? Pode, tá? Informativo 748, agora de 10 de maio de 2022. O dever de pagar aluguel ao outro coproprietário pelo uso exclusivo do bem comum configura-se como obrigação propter rem, né? No mesmo caso dos impostos e tudo mais. E propter rem é aquela que segue a coisa, né? E por esta razão, enquadra-se na exceção do inciso 4 para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Então, nesses casos, pode sim ser penhorado. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, se deu imóvel em hipoteca, depois não vai poder alegar, tá, a impenhorabilidade, né? Até porque deu aquilo ali. Por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento do bem, também não vai poder alegar a impenhorabilidade. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, e aqui é que o pessoal todo fica bravo, né? Que aquela pessoa que está devendo o aluguel, nela, se ela tem um outro imóvel, se ela mora lá, né,
o devedor principal, ele não, ele pode alegar o bem de família, né? Mas o que concedeu a fiança, por isso que conceder a fiança é algo complicado, que foi lá e foi o fiador, né? Aquele que foi o fiador não pode alegar, não pode alegar a disposição legal, e aí teve toda essa discussão, e o STJ, e, né, já foi decidido que sim, isso é constitucional, né? Em 8 de março de 2022, e também a súmula 549 do STJ já trazia isso. Então, se for uma obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, tá? Nesses casos, não pode alegar o bem de família. Tudo bem, não era caso de fiança, mas era caso de devedor solidário. Aí também posso alegar, posso dizer que é penhorável? Não, aí é impenhorável, tá? Interpretação restritiva, tá restringindo um direito, né? O bem de família, em regra, ele é impenhorável, mas aí vem aqui algumas restrições. Então, interpretação restritiva. Então, é muito diferente. Uma coisa é devedor solidário e outra coisa é fiador. O fiador pode ser penhorado. Devedor solidário, não. Devedor solidário não pode. Esse também poderá alegar a impenhorabilidade do seu bem de família. Aquele terreno, tá ali, cuja unidade habitacional ali já está em fase de construção ali para fins de residência, ele também já está protegido pela impenhorabilidade das dívidas, por se considerar antecipadamente bem de família. Pô, ainda não acabei aquela casa, então vai lá e tentam penhorar aquele meu terreno ali, né? Mas eu estou construindo a casa, que é o meu único bem e tudo mais. Vou poder alegar a impenhorabilidade? Vou, tá? Vou poder alegar. Aqui, pessoal, os contratos, né, como vocês sabem também, é outro ponto bastante importante. Aí eu pensei, qual que eu posso levar para o pessoal assim como dica final? Pensei nos contratos de seguro, até pela agência reguladora, né, a ANS, e a questão desse julgado, que é super importante, do rol da ANS, é taxativo ou exemplificativo. Bom, então a Lei 9.656 de 98, né, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Algumas súmulas é sempre algo que sempre cai nas provas, né? E eu sempre dizia, é a questão mais fácil que tem, porque é 2 linhas, então vai ali, decora as súmulas. Eu sempre li as súmulas antes das provas, ali as últimas súmulas da STJ, para se caísse, poxa, é uma questão, não pode dar bobeira, né? Concurseiro não pode dar bobeira e não pode errar as questões fáceis, né? O que faz a gente passar é acertar todas as fáceis e ter alguma sorte em algumas difíceis, né? Bom, vamos lá. Mas é difícil acertar todas as fáceis, é complicado acertar todas as fáceis, né? Vamos lá, súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A qualquer plano de saúde, não, salvo os administrados por entidades de autogestão, tá? Então, em regra, aplico aos planos de saúde, mas se for aqueles administrados por entidades de autogestão, o meu, por exemplo, é um desses, então, nesses casos, não vai ser aplicado o CDC e simplesmente as normas civilistas, tá? O CDC, ele é aplicável às entidades de previdência complementar? Depende. O CDC ele é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidido nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Isso aqui já cansou de cair, até porque é muito fácil para o examinador fazer uma questão dessas, nunca vai ser anulado, só trocar alguma coisa aí e tá ali na súmula e pronto, né? Não tem argumento. Bom, e o rol de procedimentos e eventos da ANS, né, ali que está naquela resolução normativa, na 465, a lista de procedimentos que deverão ser obrigatoriamente fornecidos por aqueles planos de saúde, ó, isso é o mínimo, você tem que oferecer isso aqui. Esse rol é taxativo ou exemplificativo? Veio o STJ e decidiu que o rol, em regra, é taxativo, vocês bem conhecem, tá? Então, em regra, o rol, segundo o STJ, era taxativo. Eu trouxe para vocês aqui ali do buscador de zero direito, eu leio de zero direito até hoje, né? O Márcio ali é excepcional, eu vou ali, eu leio, eu assino, faço tudo. Então, eu peguei, tirei um print dali e trouxe exatamente o julgado, que é isso, né? Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. A operadora de plano de saúde ou do seguro de saúde não é obrigada a arcar com um tratamento que não esteja ali no rol, né? Mas é possível, excepcionalmente, e aí traz alguns requisitos, né? Desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, haja comprovação da eficácia do tratamento, haja recomendação dos órgãos técnicos, aqui a Conitec e a Natijus, né? Eu sempre, quando é um caso mais complexo, mando para o Natijus, bem ali do CNJ rapidinho, se o caso é urgente, uma baita explicação e tudo mais, o juiz fica ali subsidiado, né? Até porque a gente não tem aqueles conhecimentos técnicos, né? Para julgar, essas não conhecemos, então vem toda a fundamentação. E seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica, até por causa disso que eu falei para vocês, nós magistrados não temos essa expertise técnica para avaliar algumas situações. Tudo bem, aí teve esse julgado, teve aquela baita polêmica, e aí veio uma reação legislativa, que é um baita tema para o
a segunda fase, né, reação legislativa, efeito backlash, diálogo institucionais, né, é um baita tema, e aí eu trago aqui para vocês, veio o Congresso Nacional e não gostou dessa decisão do, do STF, e é tranquilo, tá, não era, não vincula a atividade legislativa, e trouxe, né, uma nova interpretação e uma nova lei, né? Ocorre que depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou então essa lei 14.454 de 2022 e que alterou o artigo 10, tá, dos planos de saúde, o que vai alterar, né, vai superar, né, superou esse entendimento firmado pelo STJ, e aí traz ali o parágrafo 12, né, o rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar atualizado pela ANS a cada nova incorporação constitui a referência básica para os planos de saúde privados de assistência à saúde contratado a partir de tal. Vale ressaltar, contudo, que para o plano ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento, tá bem? Então, em caso de tratamento ou procedimento prescrito que não esteja ali naquele rol, né, a cobertura, ela deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e planos terapêuticos, ou existam recomendações pela Conitec e tudo mais, tá? Então, aqui é um caso de reação legislativa, mas o STJ decidiu que era taxativo, e veio o Congresso Nacional e mudou isso, o que é super tranquilo e até produtivo para a... Não é uma questão de autoridade, nem quem manda mais, quem dá a última palavra, né? É para construirmos debate, e assim nós chegamos as melhores conclusões. E aí aqui eu parto para o último tema, que eu também acho bastante interessante, que é a questão da responsabilidade civil, né? Bom, os direitos previstos ali no Código do Consumidor, eles não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais. É aquilo que a gente... extravio de bagagem, né? Todo mundo talvez já tenha passado por isso, ou conhece alguém que passou por isso, né? Afinal de contas, eu aplico o Código do Consumidor ou aplico as convenções internacionais, né? A Convenção de Varsóvia ou Montreal. Né? O que acontece? É que nessa Convenção de Varsóvia e Montreal tem alguns tarifamentos ali, tá? Tudo bem, tem alguns tarifamentos e alguns limites máximos para a indenização. E aí ficou isso, né? E o Código do Consumidor diz, né, que a restituição tem que ser integral e tudo mais. Tudo bem, nesses voos internacionais, tá? Eu aplico qual dos dois? O Código do Consumidor diz, olha, pode ser que seja, se tiver tratado internacional, até pelo princípio da especialidade, que trata especificamente de transporte internacional, vai aplicar aquilo ali, mesmo que ele seja prejudicial para o consumidor. E aí teve toda a discussão, e em repercussão geral, agora em 15 de dezembro de 2022, né, o STF deixou isso tranquilo, que vai ficou, né, que acerca dos danos materiais por extravio de bagagem em atraso de voo, é a Convenção de Montreal. Então, rale-se que o CDC, né, que ela é mais prejudicial que o CDC, mas se for dano moral, aí não se aplica as convenções, tá? Aí dano extrapatrimonial decorrente de contrato aéreo internacional é o CDC, e até o caso é bastante interessante, né, eu acho que era questão, foi extraviada a bolsa de uma pessoa, e eu acho que tinha algumas bolsas bem caras, né, essa pessoa alegou que, sei lá, acho que a tarifa são ali é R$7.500 de dano material, né, acho que é algo assim nesse sentido, e a pessoa alegava que dentro daquela mala dela tinha duas bolsas super caras de R$100.000, algo nesse sentido, né? E aí ela queria a restituição integral. E aí teve toda essa discussão, e o que ficou decidido é, dano material, aplica-se os tratados internacionais. Dano moral, aplica-se o CDC. Tudo isso para, tá, transporte aéreo internacional, tá bem, pessoal? E aqui o CESP 2023, TJFT, trouxe exatamente isso, tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros formalizados e atualizados após o CDC, ainda que menos favoráveis ao consumidor, eles têm prevalência em relação a esse diploma legal. Mas por que os danos morais não entram ali? Porque os danos morais não estão regulados pela Convenção de Montreal, então não tem princípio, não tem antinomia de normas, né, e aí aplica-se sim o CDC. Então ficamos assim, danos materiais, Convenção de Montreal. Danos morais, CDC. Tá bem, pessoal? E assim eu me despeço com vocês. Vamos ver um pouquinho mais agora, daqui a pouco, sobre processo civil. Mas fica aí, meu, boa sorte, tá bem? Estou totalmente à disposição. Só me procurar. Um abraço.